te amar. Partimos maneiros, ligeiros, com luzes, brincando com fogo no ar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Jurei a promessa de minha missão, que quando estivesse contigo no chão, pagaria toda a promessa que fiz. Então, desse amor que nasceu de nós dois, que nasce outros grandes amores depois. Sementes plantadas para um mundo feliz. Num processo lindo que te conheci, mil razões eu tenho pra não te deixar. Na vida eu estou, da vida eu saí. Na vida eu irei te encontrar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Quando eu comecei a te amar. Quando eu comecei a te amar. Que você seja o autor da sua história e como autor proteja a sua emoção, a sua emoção. Que você gerencie seus pensamentos, impugne essa emoção angustiante, cobre menos de você. Tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida, porque a vida é bela e breve como gota de orvalho. Me prometa que vai filtrar estímulos estressantes, vai mudar o seu estilo de vida, vai fazer da sua história um texto onde escreva os capítulos mais importantes da sua vida. Quando o mundo desabar sobre você, jamais desista de quem você ama. Lute pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonho é uma manhã sem orvalho, é um céu sem estrelas. Eu, apesar dos meus defeitos, não sou mais um na multidão. Vou procurar motivos para promover as pessoas.
que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades. Conservarás o coração tranquilo, na convicção de que Deus te sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão, porque te observarás em ligação constante com o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás um labirinto da revolta ou da desesperação ante os golpes e injúrias que se te projetem na estrada. Interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infeliz.
Depois de algum tempo você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes, não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida. E olhe adiante com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os nossos planos. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-la de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Não importa onde você já chegou, mas onde você está indo e como vai. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que nunca deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. E aprende que quando está com raiva você tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel, de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não ame com tudo que pode. Existem pessoas que nos amam e não sabem demonstrar. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que não importa em quantos pedaços partiram o seu coração, o mundo não para para que você o conserte. Não, não. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar e que realmente é forte. E que realmente a vida tem valor. Você tem valor diante da vida. Você tem valor diante da vida. Você aprende.
pedir. Ergue teus olhos para os céus, de quando em quando. Ergue teus olhos para os céus, porque Deus está te olhando. Ergue teus olhos para os céus, ergue teus olhos. Se te encontras em posição de servir, ergue teus olhos para os céus, ajuda. Ergue teus olhos para os céus e segue. Ergue teus olhos para os céus. Ensina o pai que ouve o soluço do seu filho, sem possibilidade de enxugar o pranto. Pare um momento endereçando um olhar de simpatia às crianças sem teto. Pense nos corações maternos, torturados pela escassez de pão. É possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Ergue teus olhos para os céus, sejam anjos. Ergue teus olhos para os céus, da fraternidade, para os que te seguem. Para os céus, para os céus, a alegria de viver. Ergue teus olhos para os céus, nos corações para os céus, dos que te cercam. Você tem braços para ajudar, é só refletir no bem ao seu irmão. Seja semelhante ao rei que se acha superior, mas não ampara ninguém. Ergue teus olhos para os céus, 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 sejam anjos. Ergue teus olhos para os céus, da fraternidade, para os céus, para os que te seguem. Para os céus, quantos olhos para os céus, a alegria de viver. Ergue teus olhos para os céus, nos corações para os céus, dos que te cercam. Quando alguém está com razão, Deus está com esse alguém. Se esse alguém hoje é você, Deus será seu defensor. O bem parece ser como algo frágil, fácil de enganar, algo tolo e sem respeito, que quer desmoralizar, mas não tem jeito, o bem sempre vence o mal. Desde o tempo de criança, vejo o mal ser implacável. Mas acredite, acredite sim, no final o bem sempre vence o mal. Assim não haveria motivos pra viver se o mal vencesse o bem. Mas o bem
De que vale o amor se não for pra ser mostrado? De que vale a sua vida se for pra viver assim? Pra viver feito ostra, fechado em si mesmo, escondendo a sua pérola. Se permita que a vida te transforme numa joia rara. Pessoas são diferentes e ninguém tem o poder um sobre o outro. Quem ama quer ser amado. Quem diz quer ouvir eu te amo. Amar não é um verbo de ação e pede mais atitude, pede mais coerência com o que diz e o que faz ao próximo. Nós somos irmãos. A sensação de leveza e de vida vivida vai te fazer muito bem se compreender um pouco mais seu irmão. De que vale o amor se não for pra ser mostrado? De que vale a sua vida se for pra viver assim? Pra viver feio
te deixar com lágrimas no olhar, eu enxugarei nas aflições, do seu lado estarei. Se amigos não houver sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Aqui tem 3 reuniões públicas, 3 reuniões de sessão de desenvolvimento, precisaria abrir mais. Quando as ruas são frias e hostis e a noite cai tão cruel, te confortarei com o luar contra todas as sombras. Se a dor está ao redor, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Sua luz de prata, Os dois estão funcionando? Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, a casa de estudo, de oração, de trabalho. Estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos e unidos para buscar lenitivos, conforto, consolo, ouvir a mensagem que realmente agrega e nos faz melhores a cada dia. Hoje nós temos uma visita amiga na nossa casa, nosso irmão Adeilson Salles. Seja bem-vindo, Adeilson. E ele vai nos falar de um tema recorrente, importante, incansável para o ser humano, para o espírito, desde tenra idade até os últimos anos da vivência terrena e após a existência terrena, que é a educação. Ele vai nos falar da educação como ferramenta para evolução. Então, nós trouxemos aqui algumas frases que vai nos fazer uma reflexão inicial para esse tema belíssimo, fantástico para todos nós. Fui buscar a Joana de Ângeles, como não, que é a nossa terapeuta espiritual, que nos orienta muito sobre comportamento humano, comportamento do espírito e evolução. E ela nos diz o seguinte sobre a educação. A educação, no seu sentido lato, ou seja, amplo, está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis. Neles, vamos desenvolver os germes do amor e da dignidade. Augusto Cury, psicólogo, nos diz também: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E o nosso codificador, Allan Kardec, nos fala: a educação
se bem compreendida, é a chave do progresso. Que possamos refletir nessa noite sobre esse tema de grande importância para todos nós. De como podemos criar um homem de bem, de como podemos orientar os homens de bem, desde começando na formação nuclear, que é a família, até sua inserção em todas as áreas de relacionamento que ele esteja, no trabalho, com amigos, na sua comunhão com seus pares. A educação sempre será a chave de libertação e de progresso moral de todos os seres humanos. Todas as crises que hoje estamos passando, se formos voltando à raiz de cada uma delas, de cada dificuldade, de cada problema que está ao redor do ser humano, vai ter como raiz a educação ou a falta de. Que possamos refletir sobre isso. Que possamos abrir hoje, neste momento, as nossas mentes, nossos corações, para ouvir o que a Deus vai nos trazer. Com muito amor, com muito trabalho, Ele preparou esse tema. Vamos juntos vibrar com Ele, emanando eflúvios positivos, energia positiva, para que a mensagem chegue a todos os nossos corações e, semeando, fazer com que essa mensagem possa frutificar. E quem estiver do nosso lado possa colher os frutos e as flores que vão dar dessa grande semente da educação, do amor e da paz. Temos antes de passar a palavra para as nossas irmãs que estão aqui compondo a mesa, Solange, que é aqui da casa, vai fazer a prece final, e Ana Paula, que a nossa irmã também vai fazer a inicial, que é a esposa do nosso amigo, que está compondo aqui a nossa mesa. O recado que eu quero dar a vocês é a nossa situação, que todos estão acompanhando, das grandes enchentes que o nosso Nordeste, basicamente, especificamente a nossa Mata Sul, está passando por dificuldades. Os nossos irmãos que perderam tudo em função da chuva. Nós estamos aqui engajados numa campanha de amor, de doação, para ajudar a Rio Formoso. E nós estamos agariando materiais de limpeza, água, produtos, alimentos não perecíveis. Está aqui o cartazinho aqui do lado. Até o dia 9 de junho, quem puder dar alimentos não perecíveis, roupa, água, o Seara de Deus está recebendo para que seja encaminhado ao pessoal do Rio Formoso. Colchão também, cobertor. Vocês forem isso, para que possamos ajudar. Agora, uma observação fraterna. Vamos doar aquilo que nós usaríamos, né? Vamos dar a roupa que a gente usa. Vamos dar o alimento que a gente come. Vamos dar o colchão que a gente dorme. Não vamos fazer uma limpeza para jogar fora. Temos que ter cuidado com isso. Isso a gente fala porque a gente também faz isso, porque aquele que fala é o primeiro a escutar, né? Então a gente também está falando para a gente escutar sobre isso, né? Então vamos dar aquilo que efetivamente, verdadeiramente a gente quer que esses irmãos usem para minimizar a dor de suas perdas. Então, sem mais, vamos passar a palavra para a nossa irmã Ana Paula. Pedimos aos irmãos que coloquem os celulares no silencioso ou no modo avião, para que a gente possa dedicar esses 50 minutos à palestra, termos essa concentração, atenção às palavras do nosso irmão Adeilson. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos procurar nesse momento silenciar nossas mentes, os nossos corações, para podermos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga e com o Mestre Jesus. Querido amado Jesus, nesse instante, aqui reunidos, te buscamos em pensamento, Senhor. Primeiramente, te agradecemos
pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Te agradecemos por todas as bênçãos e aprendizados que tivemos durante este dia e que ainda teremos nesta noite. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça nas nossas lutas. Te pedimos também pelos irmãos que estão sofrendo com as enchentes, que estão desabrigados, que cada um deles, nesse instante, possa receber de cada um de nós esse aconchego e uma palavra amiga através do nosso pensamento. Senhor, permite que a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa de oração e trabalho, que ela possa inspirar o irmão Adeilson Salles, para que ele possa proferir a palestra e nos passar os ensinamentos de que cada um necessitamos ouvir nesta noite. Assim sendo, certos da tua presença entre nós nesse instante e de toda a espiritualidade amiga, mentora da casa, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos na tua santa e divina paz. Que assim seja. E em nome de Deus e de Jesus, damos por iniciado a palestra desta noite. Adeilson, por favor. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Conta-se que o orador ateniense Licurgo, muito prestigiado na Grécia, muito conhecido pela sua sabedoria e por suas palestras, recebeu determinado convite para falar em Atenas sobre educação. Licurgo, que era muito experiente, muito inteligente, muito sagaz nas suas colocações, pediu 3 meses para se preparar para a tal palestra sobre educação. As pessoas, a princípio, que o convidaram, se surpreenderam, porque imaginavam que sobre esse tema, educação, ele falaria com muita propriedade. Mas, já que ele pedira o tempo, por que não conceder a ele um tempo de 3 meses para que ele pudesse falar sobre educação? Os 90 dias correram céleres, até que a plateia seleta, no auditório lotado, aguardava ansiosamente a entrada do famoso orador ateniense. Para surpresa de todos, ele adentra o ambiente com 2 auxiliares que puxavam 4 pequenas jaulas. Em 2 delas destacavam-se 2 cães enormes, 2 mastins, e em 2 gaiolas pequenas, 2 lebres. Ele posicionou-se então no púlpito para iniciar a sua palestra e fez um sinal para que o seu ajudante soltasse um dos cães, e assim aconteceu. Soltou um dos cães e a seguir uma lebre. Imediatamente, o cão mastim ferozmente partiu para cima da lebre, estraçalhando-a na frente de todas as pessoas. Sem dúvida alguma, algo que aterrorizou as pessoas devido à violência da cena. Limparam o ambiente, recolheram aquele mastim e, em seguida, Licurgo pediu para que se soltasse o outro mastim e a outra lebre. E no instante em que soltaram o outro mastim e a outra lebre, o mastim correu para cima da lebre, mas chegando junto a ela, a empurrou, lambeu e começou a brincar com ela. As pessoas então surpreenderam-se, e ele, tomando da palavra, disse assim: eis aí um processo de educação.
Os dois cães têm a mesma idade. Foram criados com a mesma alimentação e o mesmo zelo. Porém, um deles foi educado, o outro não foi educado. Ele encerrou a palestra e todos ficaram boquiabertos com aquele exemplo tão prático, tão singular, para mostrar para as pessoas o que é educação. Observando a sociedade aturdida nos tempos atuais, observando a sorte de crimes que vigem nos dias de hoje, observando a falta de educação das pessoas, demonstrada no trânsito, quando os gladiadores do tempo moderno, revestidos de um veículo com 4 rodas, saem às ruas para se degladiar, para se matar, para se enfrentar nos semáforos. Pensando nestas questões, pensando também que a sociedade aturdida, atormentada e atordoada é o reflexo da família, nós nos indagamos nesses dias, onde está a solução para um mundo melhor? Será que nós passamos efetivamente por um momento de transição do orbe e que em determinado instante tudo irá concorrer para que a situação de maneira miraculosa se equilibre e se estabeleça? Evidentemente que não. Onde estaria então essa solução? Como modificar o atual quadro social? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a gentileza dos senhores, se alguém estiver porventura usando o WhatsApp ou no Facebook, vamos tentar nos educar hoje para manter uma conexão honesta com Deus, já que nós somos os necessitados. Se alguém estiver saindo do ambiente, viajando em pensamento por outros locais, faça um esforço para se autoeducar, já que nós somos os necessitados na noite de hoje de uma informação libertadora e que dê rumo para a nossa vida e que nos auxilie a solucionar os problemas que nos afligem. Diante disso, e sabedores hoje, mais do que nunca, que o Espiritismo não veio ao mundo para trazer salvação a ninguém. Por favor, me permitam, isso é uma gravação, então eu vou repetir. O Espiritismo não veio ao mundo para salvar ninguém. Assim como Jesus não veio ao mundo para curar corpos. O Espiritismo, como cristianismo redivivo, veio ao mundo para nos propor, não impor, nos propor uma educação em que nós, espíritos que já reencarnamos múltiplas vezes, voltamos à Terra com a pecha de culpados, porque muitas vidas nós voltamos à Terra e recebemos a seguinte informação: você é culpado, é portador do pecado original. Adão e Eva comeram a maçã, fizeram as malinagens deles lá no paraíso, e sobrou para você, você é o responsável por isso. Então nós reencarnamos e desencarnamos sob o guante da culpa. Quantas vezes me permitam citar uma situação particular na minha casa, na minha infância, todas as vezes que eu aprontava alguma coisa, meu pai e a minha mãe me chamavam no canto e me diziam assim: se você voltar a fazer isso novamente, Deus vai te castigar. E não foram tantas as vezes, não foram poucas as vezes, porque quando criança eu aprontava bastante, em que os meus pais me chamavam e repetiam: Deus vai te castigar. E quando a minha mãe se aborrecia em demasia com os meus malfeitos, que ela me pegava no canto, e a minha mãe, que ainda está encarnada, graças a Deus, lá em São Paulo, com 93 anos, me pegava no cantinho, a palmada era certeira, tinha um chinelo, e tinha também atrás da sala lá de casa, da cozinha, um psicólogo pendurado. E todas as vezes que eu infringia as leis domésticas, eu ia me entrevistar com o psicólogo, que era meu pai, que empunhava o psicólogo, ou a minha mãe. E junto com as batidas, vinha essa frase que ficou registrada no meu psiquismo:
Se você aprontar, Deus vai te castigar. Então, eu cresci e decidi estabelecer, a partir das surras que eu levava, um tipo de relacionamento muito distante de Deus. Eu não queria saber de Deus. Sabe por quê? Porque se o meu pai e a minha mãe, quando me pegavam, eu já tinha imensas dificuldades de sentar. Imagine se Deus me pegasse. Eu imaginava que a mão dele deveria ser muito grande, e eu certamente não sentaria mais o resto da vida. Era essa a ideia que o meu pai e a minha mãe me passavam de Deus. Interessante que depois que eu cresci, o cabelo caiu, e eu fui estudar a doutrina espírita, eu percebi que a pedagogia adotada por papai e por mamãe era a mesma pedagogia adotada por Moisés. Porque Moisés apresentou também para o povo hebreu, quando o libertou do jugo egípcio, essa proposta pedagógica daquele Deus que castiga, daquele Deus que não tem piedade, daquele Deus que verdadeiramente tem sentimentos humanos. E nós, espíritos viajores do tempo, nas noites perdidas dos séculos e séculos, desencarnamos e reencarnamos com medo de Deus. Quantos ainda não carregam esse sentimento dentro de si? É um atavismo, é um comportamento arraigado que as pessoas, por mais que estudem e se esforcem, continuam temendo a Deus. E Jesus, quando andou entre os homens, quando o amor ganhou forma humana e perambulou entre os homens, cantando as canções de esperança para as nossas almas, nos apresentou um outro Pai. Um Pai amoroso e bom. Um Pai totalmente diferente daquele Deus que Moisés houvera apresentado. Tanto é que na tábua dos 10 mandamentos, simbolizada pela palavra não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, Jesus, sintetizando toda a lei e os profetas, pediu para que amássemos Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Diante dessa verdadeira revolução, e principalmente diante do nosso analfabetismo espiritual, porque nós somos analfabetos espirituais. Nós não temos ainda a capacidade e a condição de fazer uma leitura acerca do amor e da caridade. Ainda estamos ensaiando as primeiras palavras no alfabeto divino, amor. Todavia, diante de tanta misericórdia, diante de tanta magnanimidade do Pai Celestial, nós temos a bênção da reencarnação. Deus faz conosco as mesmas coisas que nós fazemos com os nossos filhos. Quando eles vão mal na prova, o que é que nós fazemos? Tiramos eles da escola? Pessoal, tem que responder logo para acabar logo. Por favor, respondam. Quando o filho vai mal na escola, você tira ele da escola? Os desencarnados já responderam, agora os encarnados, por favor, respondam. Quando o seu filho vai mal na escola, você tira ele da escola? Agora eu vi que tem gente encarnada aqui, porque a vidência abriu, eu estava com dificuldade de me situar entre encarnados e desencarnados. Evidente que não. Nós nos preocupamos com a formação acadêmica dos nossos filhos. Nós desejamos, e se fosse possível, que eles obtivessem uma formatura em Harvard, ou na Universidade Federal de Pernambuco, ou lá na minha terra, São Paulo, na USP, na Unicamp. Não é isso que a gente quer para os filhos? Mas você que está aqui hoje, que saiu do trabalho, que está aqui caridosamente me ouvindo, se você pudesse, você ofereceria a melhor universidade do mundo para o seu filho, não é isso? Diante dessa realidade natural, muito natural, que nos preocupemos em ofertar para os nossos filhos uma formação acadêmica que lhes garanta o futuro. Se eles chegarem a doutor, eu vou ficar muito orgulhoso de ver lá no quadro da sala do meu filho, do escritório ou do consultório, aquele diploma, doutor, doutora, tudo isso é muito bom. Concordam comigo?
para ter uma conta bancária poupuda, um status social, isso é maravilhoso. Todavia, eu gostaria de convidá-los ao raciocínio proposto pela doutrina espírita. Vocês já ouviram falar de algum médico que se suicida? Que suicidou-se? Hein, pessoal? Não ouvi. Interessante. Então, aquele diploma de medicina, ele não deve ter trazido felicidade para essas pessoas. É isso? Para um médico, que é uma carreira muito almejada na nossa cultura, aqui no nosso país, se suicidar, diante da possibilidade para alguns de experimentar a felicidade que um diploma proporciona, status social, conta bancária poupuda, para ele se matar, é sinal que a formação acadêmica não lhe garantiu a felicidade. Não é assim? Da mesma forma, nós encontramos também advogados que se suicidam. Não é assim? Nós encontramos até psiquiatras que se suicidam, até psicólogos, pasmem. Por quê? Diante da formação, da possibilidade de uma carreira promissora, de uma conta bancária poupuda, essas pessoas se matam. Simplesmente porque ninguém é feliz plenamente sem que tenha um sentido para a vida. A vida precisa ter um sentido. E o sentido da vida é Deus. A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, como nos legaram os Espíritos na primeira questão de O Livro dos Espíritos. Deus, o amor. Portanto, para você, irmão, irmã que me ouve, senhor, senhora, que está aqui conosco refletindo esta noite acerca dos postulados espíritas, eu gostaria de fazer um convite e, persistindo nesse raciocínio, lhes dizer que a reboque da educação acadêmica, os nossos filhos necessitam de uma educação que os espiritualize, uma educação que lhes dê sentido à vida. Na última década, o número de suicídios entre jovens aumentou 10%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Falta de sentido para a vida, dificuldade em lidar com os nãos que a vida apresenta. Se nós, quando passamos pelas nossas dificuldades, buscamos na instituição espírita, buscamos na casa espírita o passe, a orientação, o atendimento fraterno, está na hora dos pais acordarem e darem aos seus filhos uma formação que os espiritualize. Quem é pai, quem é mãe aqui, por favor, levante a mão. A grande maioria. Eu gostaria de pedir para os papais e para as mamães, papai e mamãe, por favor, pare de falar com seus filhos. Porque com filho a gente não fala, com filho a gente conversa. Por favor, preste atenção nos seus filhos. Nas palestras que sou convidado a ministrar para jovens. E domingo nós estaremos lá no Cabo, em Santo Agostinho, trabalhando esse tema. Eu tenho me deparado com casos de automutilação. Eu tenho me deparado com casos de suicídio. Virou uma epidemia. E ainda há 15 dias atrás, fazendo um seminário em Uberlândia, toquei nesse tema da automutilação e fui procurado por uma pessoa, por um jovem, após a fala, que imediatamente levantou as blusas e mostrou-me os braços totalmente mutilados. A alma está gritando e está com dor. O filho está dentro de casa com os braços erguidos,
pedindo socorro e os pais não percebem. Ainda antes de ontem tivemos a notícia de que uma conhecida nossa, uma jovem, tentou suicídio. E quando indagada sobre a razão do suicídio, ela dizia que não recebia amor da mãe, com quem vive. E conversando com a mãe dizia, mas eu não sei dar amor. Veja, a educação é uma via de duas mãos. Somos espíritos imortais que reencarnam, portanto, nós devemos ser pais, porque os nossos filhos estão precisando de pais. Eles não estão precisando de amigos, eles precisam de pais. Papai, mamãe. Não alguém que venha com um bolo pronto e lhes imponha, alguém que aponte o caminho, alguém que eduque pela exemplificação. Alguém que evangeliza numa casa espírita não pode olhar para uma criança para a idade física que ela tem. O evangelizador tem que ter um olhar diferente. Nós estamos lidando com almas. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Por que é necessário para o espírito passar pelo período infantil? Indaga Allan Kardec aos imortais, e eles redarguem amorosamente, porque é na infância que o coração, o solo, está preparado para receber as sementes do bom exemplo e do amor. A sociedade está do jeito que está, porque é nossa responsabilidade. Minha, sua, de todos nós. Nós contribuímos para a vida que a sociedade experimenta hoje. O reino dos céus está dentro de vós. É dentro de nós. O educador Jesus de Nazaré, o educador divino, veio ao mundo para despertar o Cristo que existe íncito na alma de cada um. Educar é isso, é despertar os valores que existem dentro da criatura. Não é mandar, faça porque eu estou mandando. É exemplificar. E alguém pode me indagar, mas eu queria falar de espiritismo, eu estou falando de espiritismo. Não existe outro sentido para a doutrina espírita que não seja a educação. Não existe outro horizonte. E a gente podia parafrasear os espíritos que codificaram o espiritismo, que trouxeram a majestosa bandeira de fora da caridade não há salvação. Parafraseando-os, eu poderia dizer que fora da educação não há solução. E nós precisamos, como aprendizes, estar dispostos a sentar para aprender, a sentar para ouvir palestra. O evangelizador tem que reciclar o seu conhecimento. O evangelizador tem que ter uma postura, desde a vestimenta que ele usa, porque ele está dando exemplo para uma criança, para um jovem. Precisamos ter esse cuidado, precisamos ter um olhar mais além do corpo físico. O nosso olhar precisa ir muito mais além. Quando nós visitamos as instituições aí pelo Brasil, que nos convidam para fazer palestras, eu sempre indago aos dirigentes, tem reunião de desobsessão na casa? Tem uma, eles falam muito orgulhosamente, e muito justamente, é claro. Reunião de evangelização, tem também? Tem uma. Então eu sempre me viro e digo, bom, então vocês têm 2 reuniões de desobsessão na casa, não é? Não, só temos uma de evangelização e uma de desobsessão. De forma alguma, vocês têm 2. E a mais eficiente é a reunião de evangelização, porque você cuida da causa e não do efeito. O olhar precisa mudar. O Espiritismo trouxe uma lente nova para nós olharmos para os velhos problemas humanos, para darmos direção. Então, estamos hoje aqui num templo que na realidade é uma escola. Escola para o médium. O médium tem que estudar. O médium tem que se reciclar.
O médium que aplica passe há 15 anos e acha que sabe tudo, não sabe nada, não aprendeu nada. O médium que trabalha numa reunião de desobsessão ou numa reunião de educação da mediunidade tem que ser amigo do livro, do estudo. Caso contrário, não tem direção, não tem rumo, não sabe onde fica o horizonte. Mas nós queremos o imediatismo. Queremos nos sentar, às vezes, na reunião mediúnica e já receberam a comunicação do Emmanuel. Do Manuel que está do lado a gente não quer saber muito bem. Mas do Emmanuel, é com esse que eu quero falar. E o Cristo nos ensinou que nós devemos servir. Mas até para servir, nós precisamos nos capacitar. Até para servir, nós precisamos estar prontos, porque uma força enorme, imensa de boa vontade, se não tiver direção, ela se perde. Observemos o exemplo desse bico de luz. A lâmpada está acesa aqui, mas a algumas centenas de quilômetros desta casa, a água do rio foi educada. A força das águas buliçosas da água do rio necessitou ser represada, sendo educada, depois revestida numa queda, pudesse se transformar nesse bico de luz que ilumina aqui esse nosso ambiente. Em tudo que nós contemplarmos na vida está a presença educadora de Deus. Basta termos um olhar mais além da matéria. Quem evangeliza tem que ter um olhar diferente. Quem evangeliza tem que ter um ouvido diferente. Sabe por quê? Porque a reunião de evangelização não é uma reunião para as crianças brincarem. Porque através da reunião de evangelização, que também é de desobsessão, os espíritos atuam. No livro que nós recebemos o ano passado, e lançamos do Espírito Luiz Sérgio, Ainda Existe Esperança, ele conta o que acontece no lado espiritual da reunião onde as crianças estão. Ele conta o que acontece na dimensão espiritual da reunião juvenil, aonde os jovens estão atuando. Papai, mamãe, você não quer a felicidade do seu filho? Quer que ele se forme em Harvard? Ótimo. Mas antes da formatura dele em Harvard, ele precisa conhecer a sua origem, a sua destinação e o que ele está fazendo aqui na Terra. Caso contrário, se não houver limite, se a educação for muito permissiva, em algum momento a vida vem e traz um não desse tamanho. E se ele não tiver estrutura emocional e uma estrutura embasada numa família equilibrada, numa família que realmente tenha referências ético-morais, ele não vai aceitar o não da vida, pode acabar resvalando no suicídio, ou pode entrar nessa verdadeira legião de filhos do Calvário, que são os jovens nos tempos atuais, que andam pelo mundo sem referência alguma. O momento é delicado, o momento é muito grave, e todos nós precisamos estar atentos. E nós precisamos estar atentos nos jovens do mundo, nas crianças do mundo? Não. Nós precisamos estar atentos na criança que tem dentro de casa e nos jovens que estão dentro da nossa casa. Então fica aqui o nosso convite. Por favor, ouçam este convite. O Grupo Espírita Seara de Deus convida os pais e as mamães a trazerem os seus filhos na reunião de evangelização da casa. Tal como acontece aqui na reunião dos adultos, na reunião para as nossas crianças e jovens, nós teremos estrutura, conteúdo, orientação para acolher esses espíritos que por hora se encontram transitando em corpos infantis, necessitando também de orientação. Se nós precisamos conversar, ir ao atendimento fraterno, a criança e o jovem também necessita de um atendimento adequado.
pedagogicamente adequado, numa linguagem adequada. A transformação da nossa sociedade, a mudança do mundo, não acontece lá fora, acontece dentro de nós. Os males, os fantasmas que nos assombram, residem dentro de nós. A transformação real, verdadeira, que deve nortear esse nosso novo caminho, começa a partir de nós. Por isso que nós sempre alertamos as pessoas, de maneira brincando, mas, claro, falando a verdade, que as pessoas se desliguem do celular. Que as pessoas, quando pretendam estar com Deus, que elas estejam com Deus. Existe a hora do trabalho, a hora do celular e a hora de ficar com a família. Que estejamos no trabalho, no lar, na família, e tem a hora também do celular. A gente fica no celular. Como é que eu posso receber as benesses do plano espiritual se eu não abro o meu psiquismo, se eu não me preparo para tal? Nós devemos ter um pensamento voltado para Deus, pelo menos no tempo em que estivermos aqui. Caso contrário, se eu me dirigir ao passe, e eu estava até agora há pouco no celular, é claro que eu estou refratário à transfusão fluídica que será feita através do passe. Se eu acreditar que o passe irá resolver as minhas dificuldades, eu posso até experimentar o bem-estar que o passe me proporciona, mas quando eu chegar na esquina, se eu já tiver um pensamento ruim, imediatamente acabou o efeito do passe. Então eu gostaria de fazer uma sugestão. Amanhã de manhã, quando você estiver lá na sua casa, que você se sentar para tomar o café da manhã, eu vou falar como paulista, né? Porque paulista adora café, né? Então de manhã você acorda, senta-se à mesa e está aquele pãozinho quentinho. Sabe aquele pãozinho quentinho? Sabe, pessoal? Sabe aquele que tu aperta ele dá uma risadinha para você? Ou aquele que quando você passa a faca nele, ele vai se abrindo assim, um imenso sorriso, quentinho. Aquele cheirinho gostoso do café da manhã, aquele café que vai sendo coado, melita, que eu gosto muito. Quem tiver e fizer, me convide que eu vou. Vai saindo aquela fumacinha do coador, você sente o aroma do café. Agora, presta atenção na manteiga, abra a manteiga. E quando você abrir a tampa da manteiga, preste atenção na cor da manteiga. E passe a faca. Tem alguém com fome aí? Passe a faca na manteiga e depois faça aquelas carícias no pão. E quando você tiver besuntado bastante com manteiga, o café cheiroso na xícara, você dá aquela dentada. Quando você fizer isso, amanhã, esteja na sua casa tomando café. Porque tem gente que está tomando café e já está pensando no almoço. Tem gente que nem terminou de tomar o café e já está pensando no que vai acontecer de tarde. Algumas pessoas vivem nessa ansiedade, nesse desassossego. Para ter paz de espírito é preciso de educação. Em tudo a educação está presente. É preciso silenciar. Tem gente que vem à casa espírita, senta para ouvir a palestra, mas parece que sentou num formigueiro. Não consegue ouvir. O estado de ansiedade é tal que a pessoa não percebe e não se dá conta. Essa atividade que nós estamos realizando não é castigo para ninguém. Tá certo que eu sou chato falando. Todavia, esse instante é o instante em que nós estamos passando o conteúdo proposto por Jesus através da doutrina espírita. Não é o passe que vai resolver. O que vai resolver é a informação que te liberta, que te faz grande, que te faz acreditar e enxergar que você é um filho de Deus. Que a sua vida está nas suas mãos.
que os seus filhos são suas responsabilidades. Que se nós não tivermos seriedade com a vida, nós responderemos com isso, chorando, sofrendo. A vida não é uma piada. Nossos filhos não são bibelôs, peças, artigos em que nós transportamos ou projetamos neles as nossas frustrações. Eu vos trago boas novas. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave, e eu vos aliviarei. É Jesus que segue cantando aos nossos corações as palavras de esperança, e cada um registrará consoante o seu amadurecimento espiritual. Ou seguirá brincando, ou seguirá sofrendo, ou seguirá chorando. Por que nós temos o nosso grupo familiar? Porque é a nossa primeira sala de aula. A família é a nossa primeira sala de aula. São os primeiros alunos com os quais nós estamos vinculados, aqueles que nos conhecem, aqueles que sabem quem nós somos. Então é lá, dentro de casa, que nós devemos empreender as grandes transformações. É lá que nós devemos, através do nosso comportamento, demonstrar que Jesus já está visitando a nossa alma. É em casa. Aqui no Centro Espírita, no Ceará, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, 1h30 cada noite, é muito bom vir aqui e demonstrar um comportamento cristão. Agora, não é possível ser espírita apenas aqui. Não tem na saída da casa nenhum cabide onde eu pendure a mediunidade e quando voltar aqui na terça-feira, eu recolho a mediunidade para usar na terça-feira. Nós somos médiuns 24 horas. Nós somos espíritas 24 horas. Nós somos pais, avós, mães 24 horas. Tenhamos então isso muito claro. Nós precisamos abandonar o atavismo e as muletas psicológicas de apontar sempre para outrem a responsabilidade pelas nossas dores e pelos nossos sofrimentos. Nós precisamos abandonar essa infância espiritual, porque nós dizíamos no começo da nossa abordagem que nós vivemos a era da culpa, quando meu pai batia no meu bumbum lá, dizendo que Deus ia me castigar. Ele repetia o que Moisés disse ao povo hebreu, porém, o grande libertador, o grande redentor das nossas almas, veio ao mundo, chama-se Jesus, para nos dizer que a cada um é dado conforme as suas obras, portanto, tu estás livre, tu não és mais culpado, porém, tu és responsável pela tua vida e por tudo que tu faz. Mas como nós somos espíritos rebeldes, refratários, ainda entre os homens, a se despedir dos apóstolos, ele disse, eu vos enviarei um consolador, que vos dirá tudo aquilo que eu tenho dito, e muito mais. E vem a princesa Isabel, do Espiritismo, com a carta de alforria, que é o livro dos Espíritos, a carta de alforria das nossas consciências, para nos dizer mais uma vez o que Jesus disse, não existem mais culpados, porém, todos são responsáveis pela própria vida. Cabe a cada um de nós implementar as escolhas que deseja fazer. Cabe a cada um de nós decidir qual é o caminho que eu devo tomar. Cabe a cada um de nós chegar em casa e olhar para o filho e deixar ele ficar lá no smartphone 24 horas, ou no videogame sem limites, porque amanhã, quando você tentar colocar limites, você não vai conseguir mais. E as pessoas me indagam, meu filho não quer ir para a casa espírita, o que eu faço? E eu pergunto, você tem ascendência sobre seu filho? Tenho, então leve-o. Quando ele tiver idade para fazer as escolhas, de fato, ele faz. Enquanto for você a escolher, você o leva para a casa espírita. Traga aqui para o Ceará.
Interessante, os católicos têm lá o catecismo, os protestantes têm a igreja dominical, a escola dominical, os espíritas têm a evangelização. E eu não vejo consciência nos espíritas para trazerem os seus filhos. E eles querem que o mundo mude. A gente tem que ficar atento a essa nossa conduta, a essa situação. Processos obsessivos, pessoal, não acontecem só depois dos 18 anos, viu? Processos de obsessão, de espíritos trevosos, que influenciam e envolvem, não é só com a maioridade, começa lá na infância. Se o lar for desajustado, o jovem, principalmente nos dias de hoje, onde ele é bombardeado por tanta informação na mídia, por tantos prazeres que o convidam a faltar na escola, a fumar um baseado, a fazer tantas outras coisas, é claro que o jovem hoje é muito mais vulnerável do que o adulto no processo obsessivo. Porque no instante em que a adolescência chega... Posso continuar, pessoal? Continua ou não? Continua ou não? É um assunto chato, né? É melhor falar de depressão, não é não? O garoto adolescente. Esses adolescentes são danados. Eles ficam rebeldes, batem porta. Não é assim? Já querem levantar o nariz, já querem começar a gritar dentro de casa. E aí a gente quer enquadrar. Vamos enquadrar, vamos pegar ali a cinta ou vamos dar um jeito aqui. Mas veja, quem acredita na reencarnação, você tem que começar a pensar o seguinte: adolescência, eclosão de hormônios, não é? Começa a ter desejo, começa a se descobrir. Sobre sexualidade eu falo outro dia, tá certo? Começa a se descobrir, começa a ter desejo. Mais grave ainda, reminiscências de vidas passadas vão surgindo sutilmente no psiquismo do jovem. Você já parou para pensar nisso? Ou é só nós que sofremos influências espirituais? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Respondem os imortais, muito mais do que imaginas. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem, não é isso que está lá? E o jovem? Vamos começar a pensar. Nós devemos ser pais com autoridade, não com autoritarismo. É diferente. Sejamos pais, sejamos mães, e pensemos nesse contexto todo, essa efervescência que a humanidade experimenta nos dias de hoje, e que nós precisamos estar atentos. Porque se nós somos influenciados e somos influenciáveis, os nossos filhos também são. Então tem dia que você chega na sua casa, está tudo bem. Aí de repente aquele garoto vem, parece que ele veio para te tirar do sério. Não é assim? Aí você fala, o que eu faço? Como com batata? O que eu faço com ele? Não pode comer com batata, que é seu filho, você tem que amar. Então, por que não ter um olhar mais compreensivo, mais conciliador? Da mesma forma, quando eu falo para os jovens, eu também digo a eles, papai e mamãe também são aprendizes. Foi aquilo que nos referimos há pouco, que a educação é uma via de duas mãos, onde a gente ensina, onde a gente aprende, e nós podemos prestar atenção nos nossos filhos, porque é claro, eles também têm o que nos dizer, eles também têm o que nos ensinar, se nós prestarmos atenção, se nós acreditamos de fato na reencarnação. Acreditar na reencarnação é olhar para os filhos dentro de casa e perceber que não dá para educar filhos diferentes da mesma maneira. Eu sempre dou esse exemplo, tem filho que você coloca no alto do morro e empurra, nem assim o danado rola. Mas tem filho que você coloca no alto do morro, quando você virar, ele não está mais lá, já bateu asas. Então é interessante, eu me recordei aqui de duas histórias que eu vou contar para vocês. Aí o pai me fala, eu tenho 3 filhos, criei os 3 da mesma maneira, e ficou essa ovelha negra aqui. Onde foi que eu errei?
Eu digo, sinto informar, errou na educação dos 3. Não se educa espíritos diferentes da mesma forma. Não é possível isso. Não se educa espíritos diferentes da mesma forma. Somos reencarnacionistas. Em uma ocasião, eu fui fazer palestra numa cidade no interior de São Paulo. E quando eu acabei a palestra, as pessoas foram embora e eu fiquei recolhendo ali os livros e tal, e conversando. E eu vi que tinha uma senhora assim no canto. E ela ficou me olhando, esperando eu ficar sozinho. Eu percebi que ela queria me pegar sozinho. Quando eu fiquei sozinho, ela veio. Se aproximou de mim e começou a falar comigo muito baixinho. Seu Adeilson, eu quero falar com o senhor. E eu olhava para o lado, mas não tinha ninguém. Acho que ela não queria que os desencarnados ouvissem a nossa conversa. Mas não tinha jeito. Então eu disse a ela, não tem mais ninguém. Olha, a senhora pode ficar tranquila, abra seu coração, que nós poderemos conversar com tranquilidade. E ela me disse, eu estou passando por um problema muito grave, muito grave. Eu falei, o que aconteceu, senhora? Eu percebi muita aflição no semblante dela. E ela me dizia, o senhor não sabe, a gente cria os filhos com tanto zelo, com tanto gosto, com tanto amor, aí chega num momento como esse, e eles dão o desgosto. Eu falei, mas o que está acontecendo? E ela disse, o senhor não sabe como eu estou sofrendo. Pode falar, senhora. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha ninguém, e não tinha mesmo. E aí ela começou, a minha filha. Eu falei, o que aconteceu com a sua filha? A minha filha, eu criei com tanto amor, seu Adeilson, e agora essa menina me dá um desgosto desse. O que aconteceu com a sua filha, minha senhora? Minha filha está namorando uma menina. Está namorando uma menina. Pois é, começou a namorar uma menina, eu vou pôr ela para fora de casa, não quero ela mais na minha casa me envergonhando, porque isso, porque aquilo, eu não criei filho para isso e tal e tal. Eu falei, a senhora está bem aflita, né? Ela disse, estou. Me responda uma coisa, a sua filha trabalha? Trabalha, o senhor nem imagina como a minha filha é responsável e como ela trabalha. Ela ajuda a senhora? O senhor nem sabe, seu Deus. Ela trabalha o mês inteiro, pontual, não falta, responsável, é elogiada no trabalho, recebe o pagamento, me entrega o pagamento todinho na minha mão. Mas eu vou pôr ela para fora de casa, porque eu não criei uma filha para isso. Muito bem. A sua filha estuda? O senhor nem sabe. A minha filha fez vestibular, tirou em primeiro lugar e ganhou uma bolsa. Nossa, que maravilha, mas eu vou pôr ela para fora de casa, porque eu não criei uma filha para passar por esse desgosto. E eu perguntei, indo mais fundo, a sua filha usa drogas, bebe, sua filha sai sexta-feira e volta só na outra semana, na balada? De jeito nenhum, minha filha dorme cedo, minha filha não bebe, minha filha é atleta. Mas eu vou pôr ela para fora de casa, porque onde já se viu criar uma filha desse jeito, a sua filha cuida da senhora, lhe dá amor, o senhor não sabe. 10 horas da manhã minha filha me liga, mamãe, a senhora já tomou o remédio? Mas eu vou pôr ela para fora de casa. Eu falei, tá certo. E às 2 da tarde ela me liga de novo e fala, mamãe, já tomou o remédio das 2 horas? O que o senhor acha, senhor Adeilson? Devo ou não devo colocar ela para fora de casa? Eu digo, acho que a senhora deve sair de casa e deixar sua filha em paz. Porque não é possível que os pais ajam assim. Preste atenção. O seu filho tem 10 disciplinas na escola. Chega ao fim do mês, lá do bimestre, ele traz o boletim. 9 notas altas e 1 nota baixa. Qual é a nota que os pais vão valorizar? Eu não ouvi. Que coisa feia, não é verdade? 10 matérias, 9 notas altas, 1 baixa, está de castigo. Vai ficar sem o videogame, não vai assistir mais o Cartoon Network, porque tirou 1 nota baixa. Não seria mais inteligente da nossa parte, como educadores, elogiar o nosso filho e dizer assim, parabéns, eu sei que você tirou 1 nota baixa, mas no próximo bimestre eu tenho certeza que você vai se recuperar, porque eu confio em você. Mas nós fazemos ao contrário, nós massacramos. E nós valorizamos sempre as coisas ruins. Quando não fazemos coisas piores, tipo, você é um vagabundo. O filho de fulano é melhor que você. E quando agimos assim, erguemos um muro invisível, que dificilmente conseguiríamos derrubar. E quando o nosso filho tiver um problema,
ele não vai nos procurar. E quando ele quiser aprender, ele vai aprender com o Google sobre sexo, sobre drogas, sobre terrorismo, sobre suicídio, porque no Google nós temos páginas que incentivam o suicídio. Porque nós temos jogos hoje que incentivam o suicídio. Então, nos encaminhando para o final do nosso encontro, quando você for para sua casa, estiver preocupado com a violência, que o seu filho pode ser vítima, que você levantar um muro, colocar cercas elétricas, soltar os cachorros, mastim, como os cachorros lá do Licurgo, no início da nossa fala, e você acreditar que o seu filho está seguro, ele pode até estar fisicamente, mas no instante em que você entrega um smartphone para ele, a proteção acabou. Porque com o smartphone, com acesso à internet, ele tem acesso a tudo de ruim que o mundo pode oferecer. Então, a única maneira de dar felicidade aos nossos filhos é através da educação, a educação do ser integral, a educação do espírito, aquela que orienta, que aponta caminhos, que diz de onde eles vêm e para onde eles vão. Isso é muito importante. Quando o mundo dizer um não muito grande para eles, eles terão estrutura emocional para chorar, para sofrer, mas para ultrapassar aquele momento e cuidarem da destinação deles. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Por todo o Teu amor, Senhor, pelos seus lares, pelos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muita paz. Muito obrigada, Deilson. Que pena que acabou, não é? Acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo aqui ouvindo esse tema maravilhoso. Não merecemos, sim, merecemos. Um tema de tão grandioso, de tão grandiosa importância para todos nós. Muito obrigada pela sua generosidade. Muito obrigada pela paciência de todos, pela energia de todos, que aqui realmente cresceu cada vez mais o tema. E a gente fez algumas poucas anotações aqui, porque aqui é também uma sala de aula, não é? Quando ele falou que a família é a nossa primeira sala de aula, aqui também é uma grande sala de aula e nós aprendemos juntos com eles. Você falou, Adeilson, aonde está a solução para um mundo melhor, não é? É a educação do indivíduo. E o Espiritismo dá esse horizonte de forma irretocável para cada um de nós. Que possamos refletir nessa noite aonde podemos realmente atuar de forma efetiva, verdadeira e com muito amor em nossos lares, com os nossos filhos, com todos que estão ao nosso lado. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus esses momentos de luz. E antes, deixa eu lembrar mais uma vez a vocês a nossa arrecadação para os nossos irmãos que estão com necessidade, que estão sofrendo com as enchentes das chuvas. Quem puder nos ajudar, fazendo a doação de alimentos não perecíveis, colchões, cobertores, água. Até o dia 9 de junho, aqui o Seara de Deus está recebendo todas essas doações e vão ser todas muito bem-vindas. Agora vamos ouvir a nossa irmã Solange para fazer a nossa prece de encerramento nos nossos trabalhos. Queridos irmãos, a lição de hoje foi: educação é a base de tudo. Vamos agradecer ao Pai por mais esta noite de aprendizado, nesta casa de oração e trabalho, que nos acolhe com tanto amor, com tanta luz. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente,
ao patrono espiritual desta casa, nosso querido Francisco de Assis, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, a Jesus, que é o nosso grande mestre, é o mestre maior, ao querido irmão Adeilson, aqui presente nesta noite, e vamos todos regressar aos nossos lares, consciente de muita luz que foi recebida aqui hoje, de muito aprendizado, e nos esforçarmos o máximo para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos acompanhe e que possamos regressar na tua santa, doce e serena paz, hoje e sempre, e assim seja. Em nome de Jesus, de Deus, damos por encerrado nossa reunião nesta noite. Desejamos a todos um ótimo regresso aos seus lares.